Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu, evangelista Wellington Ramos, eu tenho sido hoje muito atento, tenho sido muito prudente, hoje eu tenho vivido na observância. É como Jesus disse, seres simples como as pombas, está falando na simplicidade para o mal, né? Ser simples, mas ser prudente como a serpente. Isso está falando de uma prudência, de uma vigilância, né, como a serpente é. A serpente ela é atenta, ela não fica dormindo, nem cochilando, nem desatenta com as coisas que estão ao redor dela e com aquilo que vem até ela, não. A serpente sempre fica atenta, observando, para analisar o que é, e se for uma situação de perigo, ela está pronta a atacar. Então Jesus disse isso para nós, discípulos de Cristo. E eu quero convidar vocês, meus irmãos, a essa orientação. Porque hoje nós estamos vivendo um período da igreja muito fraco. O período que a igreja hoje está vivendo é um período da igreja muito fraca, uma igreja sem conhecimento, uma igreja sem discernimento das coisas de Deus, muito fraca, muito simples. Quando eu falo simples, eu falo na simplicidade do conhecimento. Não tem conhecimento a igreja hoje. Uma igreja muito fácil de ser enganada, de ser levada por vento de doutrina, por qualquer orientação, por qualquer homem que esteja na frente ministrando uma heresia, um falso evangelho. A igreja hoje não está sendo prudente para analisar, para entender, compreender, para discernir as coisas de Deus. E qual é a falta dessa prudência? É o o desinteresse, na verdade. É a falta de interesse. É o desprezar o ensino da palavra de Deus. Por isso que a igreja hoje é simples no conhecimento, é fácil de enganar, muitos charlatões dominando sobre os rebanhos do Senhor, muitos falsos profetas levando heresia dentro da igreja do Senhor. E aí, eu estou aqui para chamar a atenção de você, meu irmão, que é discípulo de Jesus, que se converteu a Cristo, que você seja prudente. Hoje eu fico olhando, fico triste com a realidade que hoje eu vejo dentro de muitas igrejas evangélicas. Não generalizo, não estou generalizando, não é? Pois eu sei que tem igrejas prudentes, são poucas, mas tem, com líderes prudentes, líderes que têm o compromisso com a palavra, do ensino, da instrução, da orientação, com líderes que são homens de Deus, que têm amor pelas ovelhas, que o seu propósito é preparar as ovelhas, é instruir, é ensinar, é corrigir, é repreender, para as ovelhas estar no caminho do Senhor. Eu sei que tem, são poucos, mas hoje a maioria, irmão, está perdida. A maioria dos crentes que estão dentro de muitas igrejas estão sendo guiados por líderes que não têm compromisso com a palavra, que são avarentos, que são soberbos, que são presunçosos, que são autoritários, que usam de autoridade com a igreja, uma autoridade, né, da sua pessoa, que faz negócio da igreja. Hoje tem muitos irmãos dentro de igrejas que estão sendo negócios, que não estão aprendendo nada, essa é a verdade, que estão vivendo um vazio, uma ilusão por muitos homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, que colocam muitas coisas dentro da igreja para se viver como princípios de Deus, que não existem, que não é verdade, que não estão coincidendo com os conceitos do Evangelho, que não coincide, que não estão de acordo, que o Evangelho não ensina, não mostra. Tem muita gente vivendo dentro das igrejas hoje que estão perdidos, são escravos, não foram libertos, não têm, aleluias, a certeza da esperança, da salvação no coração, porque estão sendo guiados por homens carnais que só pregam as coisas da terra, que só focam, né, as riquezas terrenas, que só levam o povo a buscar o seu melhor aqui na terra, que não leva o povo a buscar perdão, reconciliação, vida com Deus. Leva o povo a buscar de Deus uma vida boa aqui, neste mundo. E hoje é triste a realidade, né, de uma grande porcentagem da igreja. Estou falando da igreja assim porque tem muito povo de Deus que estão sendo conduzidos erroneamente por homens que estão na frente dos rebanhos,
que já se desviaram da fé, apostataram da fé, estão pregando um outro evangelho, estão pregando o evangelho anátema, estão levando instruções que são malditas, que está levando o povo a perecer e a não crescer no conhecimento nem na graça de Deus, por não terem o ensinamento da palavra. Hoje, queridos irmãos, analisa o que está sendo levado para você. Não pega logo assim, não, porque isso já está indo de encontro ao que eu estou vivendo na minha igreja, aí você já bota uma defesa, já tenta se esquivar, já tenta contrariar. Não, analisa direitinho, meu irmão. Você foi chamado para seguir a palavra. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus, não de igreja nem de ministério. Você foi chamado para ser igreja, ser discípulo de Jesus. O teu pastor é soberano, o teu pastor principal, o teu pastor da tua alma é Jesus. Você só vai ser conduzido, apacentado verdadeiramente em segurança para um caminho de descanso se você for guiado por Jesus. Muitos líderes das congregações não estão guiando você no caminho do Senhor. Você não deve seguir ao homem, deve seguir o ensino que o pastor dá, que é o ensino de Cristo. E muitos pastores, muitos líderes de igreja não estão dando o ensino de Cristo. Porém, esse não é, um verdadeiro pastor. Seja prudente. Você está sendo conduzido muitas vezes por espíritos e demônios, doutrina de demônios, conceitos e preceitos de homens. Seja prudente, irmãos. E hoje é a realidade que nós vemos. O povo hoje vai para a igreja viver o quê? Porque a igreja é lugar de ensino da palavra de Deus. Igreja é lugar de aprender. Adorar a Deus é isso. Adorar a Deus é reverenciar a Deus através da palavra, de orar. Orar em espírito, não orar em emoção. Não orar em palavras. Não orar com um português bonito. Mas orar com uma oração que sai do coração. Verdadeira para Deus. Uma oração que vem da alma. Igreja é lugar de adorar a Deus. Adorar a Deus é ir para a igreja, ouvir a sua palavra, aprender as instruções, os ensinos, as orientações de Deus. Hoje não se vê isso em muitas igrejas. Hoje o povo é ensinado a ir para a igreja porque acha que na igreja tem a proteção de Deus. E quando chegam na igreja, não vão convertidos a Jesus, porque a mensagem não converte. Porque só quem converte o homem a Jesus é a mensagem do Evangelho. E essas mensagens que estão sendo pregadas aí nos púlpitos, nas ruas, pelos profetas, pastores e tantas coisas, não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que leva o homem a se converter, a se arrepender, a chegar a Jesus. Essa mensagem que prega hoje não leva o homem a Jesus. Leva o homem para a igreja, para uma congregação, viver um ajuntamento, viver uma ideologia daquele grupo, daquela irmandade. Viver os conceitos, as proibições, as liberações. Viver aquilo que se ensina nas igrejas. O que é que se ensina hoje? Em muitas igrejas por aí que se diz igreja evangélica, não tem nada de igreja evangélica, porque a palavra evangélica, ela deriva do Evangelho de Cristo. E uma igreja que se diz evangélica e não prega os princípios do Evangelho de Cristo, estão pregando, estão vivendo, estão ensinando outro evangelho, outros conceitos que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Isso não é igreja evangélica, é só o nome, mas não tem nada de evangélica. Hoje as pessoas vão para essas igrejas com o nome de evangélicas. Viverem o quê? Chegam na igreja, aprendem a começar a fazer campanhas. Aprendem a viver o emocionalismo sobrenatural. Aprendem tantas coisas, fazer isso, fazer aquilo. Vão para igrejas hoje aprenderem a participar de departamento, a viver, não é, as regras, as devoções, aquela igreja, a ser devoto, a ser fiel, a obedecer aquele líder, a não questionar, a submeter-se a tudo que ele fala, para ser uma bênção, para ser uma ovelha de Jesus, obediente e vivendo aqueles conceitos, tudo fora do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Porque os irmãos hoje estão sendo instruídos ao nada, não à palavra, a essas coisas vãs. O que se vivem hoje dentro das igrejas? Qual é o culto hoje que se vivem hoje dentro de muitas igrejas evangélicas? Primeiro, não tem culto. Tem ajuntamento, tem campanhas, tem reuniões místicas. É o homem indo para a igreja para buscar alcançar os seus objetivos.
buscando um Deus que precisa dar a ele aquilo que ele pede. A fé dele é para isso, para receber o que ele pede com o desejo do seu coração, para receber o que lhe agrada, o que lhe satisfaz, para que esse Deus esteja pronto a satisfazê-lo em qualquer situação. Ele não tem o entendimento de buscar esse Deus para se humilhar, se quebrantar, se arrepender, se converter, renunciar, se negar, suportar aflição, suportar sofrimento, suportar humilhação. Aleluias! Passar por dificuldade, por necessidade, seja lá o que for, mas alegrando-se com a esperança, sabendo que Deus é Deus, mas não colocando Deus como uma obrigação dele dar, dele fazer, dele acontecer, de determinar que tem que ser assim, 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 como hoje ensina-se em muitas igrejas evangélicas, através dessas campanhas, desses movimentos que é vivido hoje lá. Igrejas evangélicas, entre aspas, porque não são evangélicas. Se fossem evangélicas, pregava o conceito evangélico. E esses conceitos não são evangélicos. Não são de evangelho. Hoje é um movimento místico, irmão. É uma bagunça. É gente dançando, é gente pulando. É tanto poder, é tanta coisa. E não tem ensino da palavra de Deus. As pessoas hoje não se convertem a Jesus para serem libertos e ter a alma alegre por receber o perdão de Deus. Não. As pessoas hoje vão para as igrejas para viverem um conceito de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. A pregação hoje é só vitória, mas não é, aleluia, a pregação do evangelho não é essa vitória que se prega hoje, não. A pregação do evangelho é sofrimento, é perseguição, é rejeição, foi o que Jesus ensinou. Não é essa vitória que se prega hoje, é vitória, vitória, os cultos é só de vitória, só tem pregação de vitórias. Não prepara o povo para suportar a perseguição, para suportar as adversidades, para suportar muitas vezes a dificuldade que é grande por ser cristão, suportar a morte, suportar o desprezo, suportar a perda, mas com a esperança de um ganho eterno com Deus lá no céu, com a esperança de uma vida perfeita lá no céu, que aqui nós não vamos viver uma vida perfeita em abundância, não. Essa vida é no céu, aqui é perda, é sofrimento, é vergonha, é escárnio. Aqui é perseguição. Mas os evangélicos, a igreja evangélica aqui hoje convida o povo para receber essa vitória. Não ensina isso, não. Porque não é uma igreja verdadeiramente evangélica. Porque a verdadeira igreja evangélica prega os conceitos do evangelho. Isso aí é um evangelho moderno, é um evangelho do mundo. É um outro evangelho, não o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus não ensina assim a ninguém. Então convido, meus irmãos, eu convido a você que é uma pessoa sensata, que analisa as coisas, observe isso, saia desse meio urgentemente para que você cresça, se fortaleça no Senhor e seja prudente para não ser mais menino, levado por todo o vento de doutrina e não viver um evangelho anátema. Cuidado! Porque isso pode fazer uma pessoa perder a salvação, saindo da verdadeira instrução de Deus. Porque Deus corrige ao que ama, Deus está corrigindo agora sobre esse erro, essa banalização, esse falso evangelho, essa bagunça que hoje se vive na igreja, esse supersticionismo, esse emocionalismo que hoje estão vivendo dentro das igrejas evangélicas, como se fosse o evangelho de Cristo. As pessoas não vão hoje se converterem para viver uma vida em intimidade com Deus, de renúncia, de esperança em Deus. As pessoas se convertem com a promessa de que vai ter vitória, vai melhorar a situação, vai melhorar a vida, vai melhorar isso. E muitas vezes aquele que se converte a Jesus, a sua vida muitas vezes piora e não melhora. Muitas vezes ele vai passar mais dificuldade ainda. Porque Jesus não chamou ninguém para ser livre dos problemas dessa vida. Jesus chamou o homem para ser livre da condenação, do perigo da morte eterna, para a comunhão com Deus, para uma reconciliação com Deus, a uma vida de renúncia, de perda, a uma vida de escárnio, de sofrimento, de perseguição, mas permanecer fiel até a morte. E essa foi a vida que Jesus nos ofereceu, essa é a vida que o Evangelho nos ensina a viver. Hoje as pessoas nas igrejas não estão vivendo o Evangelho de Cristo. Hoje as pessoas vão para a igreja, irmãos, eu fico triste quando falo sobre isso, porque meu coração chora de ver os irmãos dentro desse conceito errado e muitos ainda
se indignam, ficam indignados, ficam irados, ficam bravos quando a gente mostra essa realidade, quando a gente corrige esse erro. Porque a palavra de Deus é para isso, é para corrigir, é repreender o erro, corrigir o que está errado. E muitos irmãos se chateiam com isso, se ignoram com isso, e já tem resposta para combater a verdade. Não param, não são sensatos para analisar as coisas. Não são prudentes, não examinam as Escrituras. Não olham o que Jesus ensinou, porque preferem serem guiados e serem submissos aos seus líderes, aos seus profetas, aos seus homens que estão na frente ensinando. Não se submetem à palavra de Deus. Jesus disse, se vocês guardar verdadeiramente a minha palavra, serão meus discípulos. É guardar a palavra de Jesus e analisar o que está sendo ensinado. Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, o evangelho apostólico ensina isso. Então, meu irmão, hoje em dia as pessoas se convertem e vão para a igreja para quê? Eu vejo pessoas dizendo, irmão, eu já estou na igreja. Vi uma pessoa que disse que se converteu. Estou na igreja para minha vida melhorar, estou participando de uma campanha para conseguir isso, para conseguir aquilo. Não recebeu a mensagem do evangelho. Não recebeu a mensagem de esperança eterna no céu. A alma dela ainda permanece presa, aprisionada, julgada, condenada, sentenciada pelo pecado, porque ainda não foi liberta. Porque o que liberta o homem é a mensagem do evangelho de Cristo. Não esses ensinos aí chamados aí evangelho que as igrejas estão dando, que muitos pregadores estão levando o povo, indo para a rua fazer movimento de cura, de poder, de milagre, indo para a rua chamar o povo para alcançar bênção, prosperidade, vitória. Esse não é o evangelho que Jesus pregou. O evangelho que Jesus pregou, a mensagem é arrependimento. É primeiro mostrar ao homem a sua situação miserável, convidá-lo a arrepender-se, convidá-lo a negar-se, a renunciar, a perder para ganhar. E não convidar o homem a ganhar logo. O evangelho convida o homem a perder. Jesus disse lá em Marcos capítulo 8, versículo 35 ao 37. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, ganhá-la-á. Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma, por resgate da sua alma? Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Hoje as pessoas vão para as ruas, hoje as pessoas estão nas igrejas pregando, venha parar de sofrer, venha ter vitória, venha conquistar, venha ter isso, venha ter aquilo outro. Não, essa não é a mensagem que converte o homem para servir a Deus, para estar em comunhão com Deus. Essa mensagem não é a mensagem do evangelho de Cristo. Isso é um evangelho anátema. Meus irmãos, presta atenção nisso, irmãos. Você que está vivendo dentro de uma situação dessa, reflita, seja sensato. Use a inteligência, o raciocínio, seja racional, não seja emocional, não. Para analisar as coisas de Deus com prudência, examinar as Escrituras, analisa, olha o Evangelho de Cristo e vê se como esse Evangelho que você está vivendo está sendo ensinado, vê se esse é o Evangelho que Jesus ensinou. Seja como os crentes de Bereia, seja prudente, pode ser quem for pregando, analisa as Escrituras, porque a autoridade é a Bíblia, você tem que ser seguidor, submisso à palavra. Se o homem está ensinando fora da palavra, você tem que negar esse ensino, tem que desprezar esse ensino, porque você foi chamado para seguir submisso à palavra de Deus, o evangelho de Jesus. Era Paulo, gente, pregando. Mas os crentes de Bereia eram prudentes. Foram analisar nas Escrituras para ver se o que Paulo pregava condizia com o que estava nas Escrituras, no evangelho. Analisa o que o teu líder, o teu profeta, o teu pastor, o teu apóstolo, seja quem for, analisa o que ele está ensinando. Se condiz com o que Jesus ensinou. Se condiz com o que foi ensinado pelos apóstolos, o evangelho apostólico. Sai desse movimento. Sai desse igrejanismo. Sai desses conceitos de homem, irmão. Sai dessas tradições. As pessoas hoje não estão tendo ensinamento nem crescimento nas igrejas, em muitas igrejas. Muitas pessoas que se convertem não a Cristo, à religião, à igreja, e vai para a igreja para viver suas regras, tradições, e suas devoções à religião, sua submissão ao líder, não a Jesus. Porque não tem ensino, não tem instrução.
E o crente que se converte a Jesus, ele tem que procurar um lugar onde ele vai ter fome e sede da palavra. A Bíblia diz que nós devemos desejar a palavra como um leite que uma criança bebe do peito da mãe, como um leite que dá vida, que dá saúde, que nos faz crescer. Assim nós devemos desejar a palavra. Hoje, a pessoa se converte e não deseja a palavra, a pessoa vai atrás de campanha, vai atrás de movimento, vai atrás de profeta, vai atrás disso, daquilo outro, não é instruído, não é ensinado pela palavra. Meu irmão, se você foi chamado pelo Espírito Santo, creu na mensagem do Evangelho verdadeiro que você recebeu, se converteu, se arrependeu, se você está dentro de uma igreja, se você não está tendo crescimento, se você está entendendo isso, saia daí, procure um lugar que tenha compromisso com a palavra, que tenha ensino, que tenha correção, que tenha instrução, que tenha repreensão, mas que tenha a palavra de Deus lhe instruindo, lhe orientando, lhe conduzindo nos conceitos originais do Evangelho de Cristo na palavra de Deus. Esse é o conselho que eu deixo para você nesta hora. Porque hoje está difícil, irmãos. Igrejas lotadas de pessoas sem nenhum entendimento, de pessoas vazias do conhecimento de Deus, de pessoas com tanto movimento, com tanto emocionalismo, com tanta coisa que se diz que é poder de Deus, mas longe do conhecimento de Deus, sem nenhum discernimento espiritual. O diabo se ir andando dentro dessas igrejas, com esses profetas, com esses movimentos, com esses doutores, com esses mestres, com esses ensinadores que não têm compromisso com a palavra, desviando você, levando você à apostasia, viver um evangelho anátema, e você vai perder, vai perecer, vai se decepcionar se você não se voltar para a verdade e não aceitar a correção do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque Deus corrige ao que ama, e isso é uma correção de Deus para muitos que estão assistindo agora, que estão vivendo dentro dessas igrejas, com esses movimentos, sem ensino, sem crescimento, sem instrução, sem discernimento dos conceitos verdadeiros de Deus. Fica para você essa instrução. Evangelista Wellington Ramos, sempre denunciando o erro, pregando a verdade, desconstruindo uma fé mentirosa em relação a Deus. Quando se prega a verdade, nós desconstruímos os conceitos errados que são pregados em relação a Deus, porque a verdade liberta, dá entendimento, é luz, é lâmpada para os nossos pés, e é a palavra de Deus que é viva e eficaz e vai até a divisão da alma e do espírito, fazendo aquilo que ela é levada a fazer, discernindo os pensamentos e tocando o homem no seu íntimo, para convencer, para trazer o arrependimento, o Espírito Santo convencendo, e o homem disposto, livre, para tomar a sua decisão de crer no que Deus fala ou no que ele foi formado ou ensinado. O Espírito Santo está convencendo você agora dessa verdade. Então creia na palavra de Deus. Abra mão de tudo que você foi formado até hoje. De tudo que você foi moldado até hoje, foi ensinado nesses conceitos. Abra mão disso. Faça que nem o apóstolo Paulo, que disse que perdeu tudo e considerou tudo como esterco, nada, como coisa que não vale de nada, para poder ganhar a Cristo. Saia dessa tradição, saia desse conceito, saia dessa situação que você está vivendo como se fosse uma vida cheia de poder de Deus, mas vazia do conhecimento, do entendimento das coisas de Deus, e não tem nenhum conhecimento na palavra. Não sabe usar a palavra para uma defesa lógica de entendimentos, de conceitos, de diálogos. Não sabe usar a palavra. E quando usa com heresia. E muitos não usam a palavra, porque estão mais firmados no seu sobrenatural, no seu movimento, no seu poder de Deus, é mistério. Olha, escuta uma coisa, querido. Quando alguém diz assim, isso é mistério. Não, isso é heresia. Porque não tem nenhum mistério para a igreja. Porque Jesus disse que todo mistério para a igreja foi dado a compreender. É mistério para quem não é crente. O mistério é para o mundo, mas para a igreja não. Para a igreja a gente compreende. Porque todo mistério de Deus que estava oculto foi revelado em Cristo. Não tem mistério para a igreja não. Então quando alguém diz assim, o profeta, o pastor, isso é mistério, não quero entender não, isso é heresia. Vai pesquisar na Bíblia que você não vai ver isso coincidir com o que diz a palavra não. Ao contrário, Jesus disse, a vocês é dado compreender os mistérios do reino de Deus, mas ao mundo não. Então todo mistério do reino de Deus é revelado para a igreja. Não tem mistério para a igreja, amém? Aprenda isso, Evangelista Wellington Ramos. Convido você, se inscreva no nosso canal no YouTube, nossa página no Face. Você vai ser abençoado com ricas instruções que vai abrir o teu entendimento, dar esclarecimento, e você vai ser conduzido pelo Espírito Santo a conhecer a verdade, e você é que decide, né?
porque é a escolha do homem. O Espírito Santo convence, a palavra abre o entendimento do homem, o Espírito Santo convence e o homem que está liberado para tomar a decisão de crer na verdade, se converter a ela, ou permanecer na mentira. Tá? Porque a Bíblia diz que muitos não vieram para a verdade porque as suas obras eram más e não queria que as suas obras fossem reprovadas. Por isso que muitos ficam na mentira, mas sabendo do entendimento real, conhecendo a verdade, mas a escolha é preferir ficar na mentira. Mas se você agora está sendo conhecedor da verdade, tome a decisão sábia que vai mudar a tua vida na eternidade com Deus, a tua comunhão com Deus. Se converta à verdade, aos esclarecimentos da palavra de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém.